Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, O Tempo dos Historiadores, mais um livro deste autor aqui, do José Assunção Barros, muito interessante. O livro, a proposta dele, ele tem aqui, vou mostrar aqui rapidamente, os outros livros que eu tenho do autor. A editora, esse livro eu recebi da editora Voz, então muito obrigado, editora, e vocês estão sempre assistindo. Então hoje eu vou comentar, deixa aqui as características, aqui no canal já tem as resenhas desses outros dois, fontes históricas e a fonte histórica, lugar de produção, vai estar aqui no card e na descrição. Todos eles se conversam na questão de metodologia, de teoria da história, fazer breves comentários. Eu tenho aqui outros dois do autor, que não tem resenha ainda. Este aqui, Cidade e História, esse aqui eu já li, muito bom também. E este aqui, acho que são 4 ou 5 essa coleção. Provavelmente deve ser muito bom também, porque eu gostei muito dos livros desse autor, fazer os comentários aqui. Teoria da História, volume 1. Enfim, apenas mostrando os livros. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa os links, chega no site, compra livro ou qualquer outra coisa, você pode salvar os links também. Está ajudando o canal. Tem o botão de membros. Vou pedir para você fazer qualquer comentário aqui no vídeo, que aí o YouTube vai entender que o vídeo é mais relevante e vai divulgar. Claro, eu quero sua participação, sua opinião. Se você escrever aí, eu vou te responder, a gente vai conversando. E tudo isso ajuda o YouTube a entender, espalhar mais, divulgar mais o vídeo. Então é muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, a literatura brasileira, literatura internacional, enfim. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, para a resenha de hoje, mostrar aqui rapidamente, este aqui é o tamanho de livro que eu gosto mais. Temos essa, é o tamanho, digamos, mais tradicional. Esse aqui é também aquele muito comum, menor, certo? Eu gosto desses menores aqui, o tamanho da letra é bom. Deixa eu ver aqui, mostrar umas páginas. O papel ele é mais mole aqui, então ele é fácil de ler, é papel amarelo, aquele que brilha menos. O autor continua trazendo a parte de didática, ele escreve muito bem, muito claro. A maneira que ele organiza os capítulos, traz umas imagens, vamos ver aqui umas imagens aqui. Claro que como é um livro técnico, digamos assim, sobre metodologia da história, as características. Vamos ver se eu acho mais imagens aqui. Não dá para ter um desenho muito elaborado, porque senão foge da proposta do tema. Mas normalmente em história não tem muitos desenhos, e aqui tem algumas coisas muito interessantes. Então eu optei em fazer, como já temos outros dois vídeos do canal, então se você assistir em conjunto as 3 resenhas, você vai ter muito mais dados sobre o autor, mas antecipo, Então essa ideia que já tem nas outras resenhas. Que ele escreve muito bem, ele organiza, ele é muito claro. Este aqui, como ele analisa a parte teórica de funcionamento da história, ele utiliza alguns autores, os autores que ele utilizou, e aí ele vai analisar, olha, então tem essa teoria desse autor, funciona dessa maneira, principalmente na parte 3. Então, tem um dos autores que ele utilizou que, particularmente, eu não gostei. Então, a explicação é clara, no sentido que, olha, o autor explicou desse jeito, está inserido nessa discussão teórica. Então, isso é muito claro, o autor consegue trazer isso. Só que a construção teórica, a maneira de aplicar, tem outros autores aqui, outras maneiras, outras linhas de entendimento, de construção da história, do seu livro, de pesquisa, que eu acho que funciona melhor. E aí eu aproveitei e lembrei, ele até colocou aqui, eu não sei como pronuncia, que é o Kozlek. Então, eu não conhecia esse autor, não li, mas ele usou bastante no capítulo, principalmente na parte 3, alguns capítulos. Vou colocar o nome do autor e do livro, deste aqui. Então eu não gostei muito. E aí nós temos também da editora Voz, que tem resenha aqui no canal, os Jogos e Homens. E aqui, para ilustrar essa situação, esse cara aqui, esse autor também tem muitos títulos, ele é muito famoso aqui, tem toda essa ideia, e eu resgatei isso na resenha. Quando ele está analisando aqui a parte de símbolos, então tem umas 2, 3 vezes aqui no livro. Então, quando eu estava lendo aqui, eu vi, nossa, não sei, acho que não tem nada a ver, isso aqui é um pouco forçado. Claro, é uma análise teórica, simbólica dessa ideia dos jogos e como eles estão relacionados com a sociedade de funcionamento. Mas aí eu virei a página e falei, nossa, essa aqui me parece que funciona melhor, que é uma regra, um funcionamento geral que vai funcionar para todas as sociedades, que seria essa ideia, Você cria um item teórico na área de humanas que funcione para o presente, passado e futuro, e que nem a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. E ok, então essa situação já aconteceu.
em outros livros, só que o que aconteceu aqui, por isso que eu estou ilustrando, que o autor falou, olha, então isso que eu acabei de citar, os primeiros exemplos eu achei nada a ver, muito forçado, e este aqui é o que eu acho que o relevante mesmo, então é o que eu vou adotar. Aí eu falei, nossa, me chamou muita atenção essa característica do livro. Então, para ilustrar essa situação que aqui aconteceu no Tempo dos Historiadores, uma situação maior do que aconteceu nesses outros dois livros aqui. E, na verdade, no conjunto, todos eles realmente ajudam muito você a entender como a história funciona, escrever artigos, metodologia. Você está começando a faculdade, por exemplo, no primeiro ano, que não tem muita metodologia. Normalmente a metodologia acaba tendo tempo só de você aprender a BNT e não essa reflexão teórica de todo o funcionamento da história com vários exemplos. Então você consegue, lendo todos esses livros que são muito práticos, né, fáceis de grifar e ler, você alcança esse entendimento. Então, feito esse comentário, principalmente da parte 3, deixa eu ver aqui esta página que eu marquei. Muito bem, a página que eu comentei aqui é a 171. Ele citou várias vezes o livro, né, mas aqui Reinhard Kolicek, um historiador alemão, e o ensaio é o Passado e Futuro. Futuro Passado. Vou ver se eu coloco tudo isso aqui na descrição, usar alguns autores. Ele cita rapidamente o Hobsbawm. Temos um vídeo do Hobsbawm também, posso colocar aqui nos cards na descrição. Alguns outros autores também. Ele cita a Escola dos Análises com o Fernando Brodel, que é mais interessante. Esse aqui eu já acho que funciona melhor, eu poderia ter aumentado aqui. Se bem que é um livro curto e tenta passar toda a história, um funcionamento muito longo. Então, continuando aqui a discussão, eu tive essa característica que eu não gostei muito, mas eu acho que é mais porque eu não gostei desse autor que ele analisou. Então, a explicação, obviamente, foi consequência disso, mas a explicação é clara. E diferente, por exemplo, eu já reforcei aqui que ele sempre traz figuras e desenhos, então são muito interessantes, você pode colocar na sua pesquisa e aí trabalhar toda essa explicação. Ele tem uns exemplos muito bons aqui nesses outros dois, que complementam essa explicação aqui. E eu gostei bastante do 1 e do 2. Então, essa é a parte 3, que eu tenho essa crítica. A parte 1 e 2 eu já gostei muito. E vamos folhear aqui rapidamente a parte 1 e 2. Vou usar aqui, acho que, o sumário. Então, a parte 1 e 2, ele traz as definições, muitos conceitos de você conseguir aplicar e um desenho explicativo para cada conceito. Então, olha, esse conceito de história com esse historiador que surgiu nesse momento, aqui está a característica, algumas vantagens e desvantagens, e aqui está um desenho explicativo que vai tentar ilustrar, né, esse funcionamento, esse entendimento, essa forma que esses historiadores estão utilizando para escrever o livro e organizar as fontes históricas. E temos aqui, né, fontes históricas, os outros dois, que é como você seleciona e o porquê você seleciona, e aí você escreve isso no seu capítulo de método. Então temos a definição do que é história, como ela funciona aqui, alguns historiadores. Temos o conceito do método aqui, a primeira parte, que é do 13 ao 30, eu gostei muito, foi um dos que eu mais grifei. E outro ponto aqui, voltando, novamente ele cita bastante o Mark Bloch. Eu estava olhando aqui, eu até parei o vídeo tentando achar, estava aqui por cima o meu Mark Bloch. Esses dias eu mostrei porque eu gravei outra resenha. Enfim, mas temos o Mark Bloch, é muito importante. Tem que trazer aqui resenha no canal também. Então, como que você organiza o tempo, a característica do tempo na filosofia, na história, como que você consegue escrever, como que a história foi sendo formada. Então, vamos escrever só usando documento. A gente vai analisar, mas como que a gente vai analisar? Como que a gente vai agrupar? Como que a gente vai construir? Então, vai ter todas as escolas, no sentido, o agrupamento de teóricos dentro de cada escola, como eles vão fazer essa organização, essa escrita dos livros. E, normalmente, você tem um livro base, e esse livro, você lendo ele, você consegue interiorizar o método ou ver como o historiador aplicou esse método, esse entendimento. Acho que nesse aqui, não sei se ele citou, mas no outro ele citou, temos a resenha aqui, o Queijo e o Vermes. Enfim, eu esqueci o nome do autor do Queijo e os Vermes, mas vai estar aqui ou na descrição ou no card, nós temos a resenha, e ele cita aqui também. Então ele continua aqui na parte, o segundo capítulo, não minto, ainda no primeiro capítulo, nós temos a importância das datas, como que o autor, os autores, né, historiadores, organizam as datas, como que você vai organizar, você vai falar do passado, do presente e do futuro, história presentes, como que você organiza as datas. Então é bem interessante para você ver o funcionamento. E aí temos os conceitos, né? Então, temporalidade, duração, esse aqui eu já gostei muito, que normalmente não tem tão claro assim nos livros, e quando o teórico utiliza, ele não faz um parágrafo assim, ou um segmento
tão mastigado, com tantas características para você entender. Então eu grifei bastante coisa aqui. Acho que é o capítulo 2 já, então duração é um outro item, e temos figuras, evento, processo, estrutura, também grifei bastante informação. Vários tipos de tempo, com vários nomes, com vários autores diferentes. Aí agora o capítulo 3, o tempo mito. O tempo mito aqui é a ideia do tempo simbólico, que você tem os mitos, o pessoal que escreve coisas dos gregos utiliza bastante. Então temos um capítulo aqui que você pode utilizar também, pensando em metodologia. Deixa eu ver o que mais aqui. Com figuras. Temos o papel da religião também e da política, como que você vai escrever. E nós temos aqui, eu continuo folheando, o papel da política e da religião, como isso vai afetar o historiador ou as escolas de historiadores e teóricos na escrita dos seus textos, dos seus livros, como eles vão analisar, como eu já comentei aqui. Então é um livro de metodologia e de história, da história, como se formou. Claro, o tamanho do livro ele tem 260 páginas e aí tem o resto, são as fontes e os livros. Então, normalmente, pela quantidade de páginas, ele traz muito conteúdo. Por exemplo, eu não li ainda, mas deve ser muito mais mastigado, com muito mais detalhes, uma coleção de 5, né, uma sequência de 5 livros, do que um livro só. Mas até aí não é nem crítica, enfim, é um fato normal, dá para você colocar tudo num livro só. Mas tem muito conteúdo, muitos livros importantes, como eu falei, esses livros de cada teórico principal e como ele traz pra gente a maneira de escrever essa técnica de escrita dentro de cada linha de pesquisa. Um outro aspecto que eu queria comentar também, não tem muito direita e esquerda. Como assim direita e esquerda? Esse historiador aqui é técnicas marxistas ou de outro teórico. Não, ele apenas cita que existe, tem aqui um pequeno pedaço em algum momento que tem os marxistas, e ele faz aqui a explicação, coloca um desenho também, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei, não lembro qual é a página, mas assim, no sentido que estou escrevendo que existe, você sabe que existe, ok, e está aqui, uma coisa muito tranquila também. Muito bem, acredito que seja isso o panorama geral da obra. Tem algumas vantagens, outras desvantagens. Você lendo mais livros, como eu fiz aqui do autor, estou olhando para eles aqui. Cada um aborda um aspecto, então você vai crescendo, desenvolvendo mais o raciocínio e como que você vai escrever dentro de cada pesquisa. Tem as resenhas para você conhecer mais e você escolher a sequência, qual que vai ajudar você no momento que você está estudando. Muito interessante aqui, como eu falei, vários conceitos, principalmente a parte 1 e 2 do livro. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa os links, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros também. Faça qualquer comentário aqui para ajudar para o YouTube, né, espalhar mais o vídeo. Mas claro, quero sua participação, sua opinião para eu ir conversando com vocês, para eu melhorando nos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. A gente se vê então no próximo vídeo.